Então, como eu disse para vocês, né, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, pedir para a espiritualidade amparar cada um de nós e nos ajudar a entender a nossa lição de hoje, que é uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Acredito que a maioria que está aqui tem o Evangelho em casa, e esse título aí, ó, Causa das Misérias Humanas, ou dos Sofrimentos Humanos, e meio de combatê-la. No Evangelho está desse jeito aí. E é no capítulo 3. E o capítulo 3 fala para a gente assim, ó, destino da terra e causa das misérias humanas. Está desse jeito no capítulo. E fala assim para nós, ó, muitos se admiram de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, num planeta tão lindo. Né? Os astronautas que percorreram o espaço, que chegaram na Lua, fotografaram a Terra, e ela é linda, azul, desse jeito. Então, quem conhece e vê as imagens do planeta, dificilmente acredita como pode haver tanto sofrimento na Terra. E o Evangelho fala para a gente que a nossa visão é muito estreita, muito pequena, né? Porque a maioria de nós, quando fala em mundo, humanidade, pensa só na Terra. Pensa só na Terra, como se existisse vida só aqui, como se tudo que existe fosse a Terra, né? E os espíritos, né, trouxeram para a gente a verdade de que toda a humanidade não se encontra na Terra só. Né? A humanidade são os filhos de Deus, que vivem no universo. Né? Essa foto pequena mostra um pedacinho do universo, né? Povoado, né, de astros. E não existe vida só aqui. O universo é a casa de Deus, né? E a Terra é só um pontinho nesse universo. Os espíritos dizem que, da mesma forma que nós evoluímos, que nós viemos na Terra para evoluir, através das vidas sucessivas, que os planetas também evoluem. E aqui, essa foto é uma foto de uma galáxia. E a NASA, lá nos Estados Unidos, fala que os satélites fotografaram já 400 milhões de galáxias. É que são números assim astronômicos e a gente tem dificuldade de pensar nisso. Então, seriam 400 milhões de galáxias já fotografadas, né, pela NASA, e que a gente tem uma ideia errada quando pensa só na Terra, né, como sendo lugar para viver. E ele fala que assim, a gente às vezes tem uma ideia falsa, e aí eu pensei num exemplo. Às vezes a gente, vamos supor, você pega um ônibus e vai até Belo Horizonte. E para o ônibus no bairro mais distante do centro de Belo Horizonte, o mais simples, né, o mais humilde. E aí você fotografa esse bairro e manda para alguém falando, olha, eu estou em Belo Horizonte. A pessoa não vai ter ideia do que é Belo Horizonte. Se você for no centro da cidade, é outra ideia. Assim é o nosso pensamento com relação à Terra. E aí eu trouxe de curiosidade, né, alguns dados da nossa galáxia, onde nós moramos, que parece uma espiral. E fala assim, que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem cerca de 100 a 180 mil anos-luz. Daí vou explicar, tá? E que dentro dessa galáxia existem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. Uma estrela chama Sol, e é o nosso Sol. Então, a gente precisa ter, assim, uma capacidade de raciocínio para entender que a Terra é menor que um grão de areia da Praia Grande no universo. Né? E diz assim, o que é um ano-luz? Né? Um ano-luz, segundo a NASA, é a distância que a luz percorre em um ano terrestre. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, um ano-luz
equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Então, o diâmetro total da Via Láctea, onde nós moramos, é de 150 mil trilhões de quilômetros. Então, são números tão astronômicos, né? E, deixa eu voltar aqui. O nosso Sol, né, é uma das estrelas, das 100 milhões de estrelas que estão dentro dessa galáxia. E ela é uma das 400 milhões de galáxias. Então, a gente percebe que, quando a gente pensa em humanidade pensando só na Terra, nós temos uma visão totalmente errada e distorcida. Então, a gente precisa entender agora o assunto da palestra, né? Entender que cada mundo tem uma destinação. Todos os mundos evoluem e começam como um mundo primitivo, né? Onde moram as primeiras encarnações dos homens, né, que vão viver num corpo físico um tempo, e depois vão para o mundo espiritual, depois voltam, depois vão. E depois de mundo primitivo, existe uma transição planetária e os mundos passam a ser mundos de provas e expiações, onde nós estamos, a destinação da Terra hoje. E que aqui existem espíritos de diferentes estágios, né? Onde nós encarnamos para aprender, evoluir através dos desafios, superar os desafios. Então, as misérias ou sofrimentos que nós vivemos aqui na Terra, né, são consequências de imperfeições morais e escolhas erradas dos próprios espíritos que moram aqui, nós, que precisam passar por experiências dolorosas para se corrigirem. Então, imaginem que a Terra, né, seja um barco. Existe alguém que dirige o barco, Jesus. E que dentro desse barco existem pessoas mais evoluídas e menos evoluídas, evidente. Nós conhecemos pessoas boas, pessoas que nunca fariam o mal, e pessoas que fazem o mal. Nós estamos cansados de ver na TV, né? Perto da nossa casa. Estamos sempre sendo... tentam nos roubar o tempo todo, né? Através de celular, através de mensagens. Então, tem muitas pessoas ainda más aqui na Terra, como tem pessoas boas. Mas uma coisa é certa, quem mora na Terra tem um carimbo escrito assim, ó, imperfeito, 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 todos. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós moraríamos em mundos felizes, dentro da Via Láctea ou de qualquer outra galáxia. Então, o Espiritismo, né, ele fala dos mundos, e tudo que eu estou falando está no Evangelho e no Livro dos Espíritos, né? De acordo com a evolução dos seus habitantes. Consta, né, que Saturno, que Júpiter, dentro do nosso sistema solar, são bem mais evoluídos que a Terra. E a Terra, como eu disse, é um planeta que abriga espíritos em diferentes estágios. Tem os bons e tem os menos bons. Porque ainda encontramos muita maldade, muitos vícios, muitas misérias, enfermidades, imperfeições morais, indiferença, agressividade, mesclado com a população do planeta. E nós convivemos com gente de todo estágio de evolução. As causas das misérias humanas, elas... Deixa eu tirar foto, senão a Sônia depois reclama. Essas causas, elas variam. Vamos falar um pouquinho da pobreza material, econômica, né? É um dos sofrimentos do planeta, que levam as pessoas à falta de acesso a recursos básicos como comida, água, moradia, saúde, né? E que afeta a qualidade de vida, que aumenta a ansiedade, o estresse das pessoas que têm que passar por isso. Os conflitos e as guerras, que nós, né, essas fotos aí são da faixa de Gaza, onde a gente vê, né, além dos bombardeios, a nova técnica de guerra que deixa a população morrer de fome, né? E que leva quem passa por isso, né, que causa destruição, deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, né, fugindo da guerra. Traumas psicológicos que, às vezes, passam encarnações e encarnações, a pessoa não supera. Traumas psicológicos, traumas físicos. E as pessoas feridas em guerra não têm assistência médica quase, né? Afeta
a economia do lugar, a infraestrutura, as doenças. Não existe pessoa totalmente sadia na Terra. Ou a pessoa tem doença física, ou emocional, ou espiritual, né? Psicológica. E essas doenças, elas afetam a qualidade de vida, né? E aumentam as doenças emocionais. Toda pessoa doente, ela acaba ficando doente emocionalmente. Não é, minha amiga? E o fato de a gente não ter acesso fácil a uma boa qualidade, né, da saúde pública agrava muito mais nossos problemas emocionais, né? Porque quem tem uma assistência médica fácil, tem pessoas que eu conheço que estão há 3 anos esperando uma cirurgia, ou 2 anos esperando uma ressonância magnética. Isso afeta profundamente o emocional da pessoa e agrava a doença que ela tem. O preconceito, que existe hoje na Terra em grande número, em todos os lugares, seja por crença, seja por sexualidade, e seja por nacionalidade, né? Nós temos aí, né, atualmente, todos os dias, comentários sobre preconceitos, existem leis, né, contra isso hoje. E a pessoa que sofre discriminação leva uma pessoa a sentimentos de isolamento, baixa estima, exclusão social, né, e afeta a saúde mental da pessoa quando ela é discriminada. A falta de acesso à educação. Às vezes tem escola e os professores não vão, né? Às vezes o aluno vai, assiste uma aula, não assiste 3, vai um dia, não tem professor, né? E, às vezes, tem lugares que não tem escola, e leva a pessoa, e tem muita escola sucateada, com móveis velhos, quebrados, né? E a pessoa perde um referencial, porque ela acha que ela nunca vai ter condições de ter um bom emprego, porque ela não tem uma boa educação. Isso leva a pessoa à depressão, à baixa estima. Os problemas ambientais, claro que foi o homem que estragou a natureza. Mas, hoje em dia, a gente tem, né, organizações que defendem a vida do planeta, defendem a fauna, a flora, mas houve uma época que não era assim, né? Então, levou algumas populações, né, a passar por doenças decorrentes desse desequilíbrio total do tempo. Eu já falei com várias pessoas que estão com problema por causa do inverno, né, e do tempo seco. E as catástrofes naturais, como as enchentes, as queimadas, tudo isso faz parte desse mundo que nós vivemos, né? A violência, o abuso, que leva as pessoas a traumas profundos, às vezes 2, 3, 4 encarnações elas carregam o trauma com elas. Elas, às vezes, têm traumas desde a infância, porque já veio da outra vida mal resolvido. Os feminicídios, as mortes violentas, o medo. Tem gente que tem medo inexplicável, crise de pânico, e às vezes não sabe nem por quê. E pessoas se isolam com medo disso tudo, né? Com medo de todos esses sofrimentos. E muita gente tem depressão, tristeza, perde a vontade de viver, né? E pensa em suicídio. E o que a gente não pode perder, a ideia é não perder a esperança. Tudo que a gente não pode é perder a esperança. Quem é cristão, quem acredita em Jesus, não pode perder a esperança. Tudo isso que eu falei afeta a vida em família. Tem os problemas particulares da família, mas todo o universo de problemas que o planeta traz, por ser um planeta de provas, afetam as famílias. E essa frase é a verdadeira, né? Perder a esperança é morrer todo dia um pouquinho. Então, a gente nunca sabe o que Deus está preparando para nós amanhã. Então, nós devemos confiar nisso e evitar, né, de entrar nesse processo depressivo. Então, agora, tentando viver melhor nesse conglomerado de problemas, né? Então, diz para nós assim: a Terra é uma escola, todo mundo acho que sabe disso, para espíritos como nós, imperfeitos em evolução. E as dificuldades que nós enfrentamos são oportunidades que nós temos de corrigir, de nos corrigir. Então, se a gente mora nesse planeta, se a gente tem um carimbo de imperfeito, significa que nós temos que mudar alguma coisa em nós. Senão, a gente não vai conseguir sair dessa situação.
E nesse mundo gigantesco do universo, existem outros mundos de provas e expiações, né? Então, os Espíritos, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, fala assim que a raiz dos males humanos é o egoísmo e o orgulho. A pessoa egoísta, ela pensa só nela. Ela pensa sempre nela, em primeiro lugar. Essa imagem é a cara do egoísta, certo? E o orgulho, a pessoa orgulhosa, ela pensa assim, que ela merece tudo de melhor, melhor que os outros, que a família dela tem que ser a melhor, que o emprego dela, que o carro dela, tudo tem que ser melhor. Então, os Espíritos dizem que a maioria da população é assim, egoísta e orgulhosa. Por isso, impede que elas pratiquem, né, o amor e a caridade. Por isso, as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade demoram para sair dessa situação, porque quem está numa situação melhor não ajuda aquele que está na situação pior por orgulho e por egoísmo. E existem também as escolhas erradas, né? Porque acredito que todo mundo ou tem a Bíblia, o Novo Testamento, ou tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então tem acesso pela internet. É só você digitar lá que você tem o Evangelho pela internet, né? Então, esse livro, o Evangelho, seja na Bíblia, o Novo Testamento, ele é o roteiro que nós deveríamos seguir. Para isso, Jesus veio aqui pessoalmente, né? Para nos ensinar que nós vamos deixar de viver no mundo de provas lendo esse Evangelho e seguindo o que está aí, não basta ler. Vocês conhecem aquela frase que toda casa espírita fala? Não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. Nós somos espíritos milenares porque a nossa primeira encarnação nós éramos homens rudes, primatas, vivíamos em mundos sem nenhuma evolução, né? Vivíamos quase como animais, até chegar onde nós estamos hoje. Nós já caminhamos muito, né? E vivemos também nas instâncias espirituais. Quando a gente fala do planeta, a gente fala da parte física, onde nós pisamos, a crosta. Mas, toda vez que desencarnamos, nós vamos para instâncias espirituais ligadas à Terra. A Terra tem a crosta e tem várias camadas espirituais. Você está aqui encarnado, vai para uma esfera espiritual ligada à Terra. Você não pode sair da Terra para ir para uma esfera espiritual em outro mundo, por enquanto, né? Então, nós, seja aqui encarnados ou vivendo no mundo espiritual, essas idas e vindas, né? Nós estamos dentro de uma falta de evolução global do planeta, senão não haveriam, né, essas coisas. Então, viver nesse mundo globalmente sem evolução traz para nós, além de tudo que eu já falei, as pandemias. Quem vive em mundos evoluídos não tem pandemia, não tem epidemia, não tem essas doenças recorrentes, não tem governos corruptos, não tem banalização do sexo, não tem pedofilia. Quem vive em mundos evoluídos. Então, o que nós temos que fazer? Sair do mundo de provas e expiações para o nosso bem. Para isso, nós temos que trabalhar nós mesmos e nos melhorando. E eu gostaria que vocês pensassem nessa frase e guardassem ela com vocês. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Porque quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados espíritos, nós não fomos criados corpos. Porque Deus é uma força cósmica espiritual. E se nós viemos de Deus, cada um de nós é filho de Deus, nós, no início, éramos seres espirituais. E começamos a ganhar corpos físicos para evoluir. Então, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais. Nossa origem é espiritual. Quando moramos no mundo espiritual, estamos na casa certa, vivendo apenas uma experiência humana passageira. E fala que esses sofrimentos, essas misérias, elas podem ser o catalisador para o nosso crescimento. Porque uma hora a gente cansa de sofrer, uma hora a gente cansa. Estou falando da humanidade, né? E
quando a gente cansa de sofrer, a gente fala, não, preciso mudar, preciso sair disso, não posso ficar para sempre aqui, né? E aí a gente começa a desenvolver a compaixão e o amor ao próximo, que é o nosso caminho de libertação de mundos como esse, né? Se nós, dentro desse mundo complexo, né, de sofrimento, nós estamos numa situação um pouquinho melhor, nós temos que nos preocupar com aqueles que estão numa situação pior que a nossa. Nós não podemos ser tão egoístas a ponto de fechar os olhos e fingir que a gente não está vendo e não pode fazer nada. Que seja uma oração, que seja um lanche, que seja um abraço, a gente tem muito para dar, né? E buscar respostas espirituais. Isso que a gente está ouvindo aqui hoje é uma resposta espiritual para entender o sofrimento do mundo. É uma resposta espiritual, porque nenhum homem, por mais inteligente que ele passou pela Terra, ele tinha essas respostas que os espíritos trouxeram. Ter uma fé raciocinada, não uma fé cega, né? Tem gente que pensa que a gente está no mundo de sofrimento, por quê? Deus quer provar a pessoa. Por quê? É fruto do pecado original. Por quê? Nossos antepassados erraram e nós estamos herdando isso. Então, é uma fé sem raciocínio. É só parar e pensar. Se existe Deus, se você acredita e se Ele é justo, cada um sofre de acordo com a sua plantação. Se nós plantamos morango, a gente colhe morango, né, para fazer morango do amor, não é? Mas se a gente plantar espinho, o que a gente vai colher? Espinho. Ok? E entender por que sofre. Entender. Mesmo que sejam sofrimentos, por exemplo, por amor, né, por abandono de família, por traição, mas sempre existe uma causa. E essa causa está ligada a nós mesmos. Aquela ideia de que Deus castiga nunca existiu, né? Depois que a gente conheceu a doutrina espírita e sabe que Deus não pune ninguém, mas educa. Se você pega o seu filho, que está com uma febre terrível, e leva ele para tomar uma bezetacil, que dói muito, você faz isso para ele se curar. Ele pode berrar, espernear, não querer, mas é o bem dele. Assim Deus faz conosco. Porque enquanto se der tudo certo na nossa vida, a gente continua fazendo só bobagem. A gente precisa, às vezes, de um freio, né? E o freio é o sofrimento. E a pergunta, meus sofrimentos vêm só do passado? Será? Vocês acham que só do passado? Vamos imaginar que essa moça da foto colorida seja a encarnação atual dela e que as outras imagens sejam as encarnações, as 3 últimas, porque tem muito mais que isso, né? E que hoje ela venha sofrer, porque o espírito é sempre o mesmo. Você muda de país, você muda de rosto, você muda de cor de pele, muda de família, mas é sempre você. Não tem como perder a individualidade, né? Então, ela pode estar sofrendo situações hoje que aquelas personagens que não deixam de ser ela mesma, mas em outras épocas, plantaram coisas erradas. Mas também pode acontecer dela nascer numa situação boa e fazer escolhas erradas nessa vida. E aí o sofrimento vem também, né? Então, tem as causas anteriores e atuais das aflições. Temos que ser resilientes. Resiliente é aquela pessoa que supera as adversidades fácil, né? Vou dar um exemplo assim aleatório. Tem pessoas que perdem um ente querido, que fica um mês em sofrimento e depois toca a vida. Tem que tocar, né? E tem gente que perde um ente querido e passa o resto da vida de luto. Então, ela não é resiliente. Resiliente é quando você supera uma adversidade e toca a sua vida, né? Mas nós temos que aprender, né, com as coisas. Imaginem se o passado não foi tão bom para a gente morar no mundo de provas, o que a gente tem que fazer para morar num mundo melhor? Construir hoje um mundo melhor, né? Buscar uma conexão profunda com a espiritualidade todo dia através da prece, pedir ajuda para não errar, pedir intuição, né? Ajudar o próximo. O mandamento 1, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Estudar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje.
entender melhor, né, e compreender que tudo que passamos foram plantações nossas, e morar nesse mundo está sujeito a todas as doenças que aqui tem. Quem tem o Evangelho em casa, abre lá no capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, acho que é o 3º. E se há muitas moradas, vão lá, que lá está escrito como é o mundo de provas e como é o mundo de regeneração para onde nós estamos caminhando. Eu não vou me lembrar de cabeça, nem li para vir aqui hoje, mas ele fala que não haverá violência, que não haverão as doenças graves que tem hoje, como câncer, por exemplo, que vai destruir na pessoa, não haverá miséria, não haverá desemprego. Não vai ser um mundo perfeito, mas vai ser um mundo muito melhor do que hoje, né? Ouvir aquele que sofre, está granjeando para o nosso futuro coisas boas, ter empatia. Empatia é sentir o que o outro sente e ajudar. Oferecer apoio, ter paciência com as dificuldades do outro. Às vezes o outro não é evoluído como você. Eu falei que existe uma mescla, né? Respeitar os limites dos outros e ajudar a encontrar soluções para diminuir o sofrimento dele, né? Se ele vai passar a noite na rua, se você tem uma coberta, você pode ajudar, né? Um prato de sopa. Cada pessoa é única, cada um no seu nível de evolução, cada um com o seu aprendizado. As pessoas têm o direito de pensar diferente da gente. Elas têm o direito de ter o partido político delas, o time de futebol delas, a religião delas, as roupas que elas gostam, e nós não temos o direito de ficar criticando, como se nós sempre fôssemos donos da verdade. Então, orar por quem a gente não consegue entender e fazer o bem, porque fazer o bem faz bem, né? Vai criar um futuro melhor. Indo para o final, nós estamos caminhando para um final de ciclo, e esse mundo de provas tem os dias contados, né? Quem não sei se todo mundo aqui já leu, já estudou, mas diz Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e outros tantos, que por volta de 2057 a Terra terá mudado, não será mais um mundo de provas. O Divaldo, um pouquinho antes de desencarnar, escreveu isso aqui. Vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos de vícios, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, os modelos de justiça, do dever, da ordem e do amor, né? Então, existe uma necessidade muito grande da regeneração planetária acontecer, está bem perto de acontecer, né? Neste momento, encerrando, de transição planetária, devemos manter a fé em Deus, acreditar que, por mais difícil que seja, vai passar, porque Jesus está no leme desse barco, né? E todas as pessoas que têm disposição de serem melhores, de fazer o bem, são protegidas, crendo que, apesar das dificuldades e desafios, nós estamos no limiar de um novo tempo. É como se a gente estivesse com um pé já numa nova era, só que a gente tem que mudar todo dia para melhor. Não adianta esperar que o mundo chegue, te pegue no colo e te carregue, né? Tem que fazer a sua parte. Em que a espiritualidade finalmente será um modelo regente do nosso planeta. Jesus nos abençoe na construção, né, dessa felicidade sublime que está para chegar para aqueles que merecerem. Se vocês forem perguntar para mim, e se eu morrer, o que vai acontecer? Vou morrer antes, né? De 2000 eu vou, antes dessa data. Quem estiver no mundo espiritual e tiver merecimento, volta, renasce de novo, tá bom? Aí eu pus essa fotinho linda aqui para falar que quem quer se tornar melhor e ficar no mundo de regeneração, é só fazer assim, ó, ir lá, pegar o seu evangelho, no Evangelho de Mateus, ou na Bíblia, no Novo Testamento, abre lá, Evangelho de Mateus, do capítulo 5 a 11. Tem um sermão chamado Sermão da Montanha. Tudo o que você tem que fazer para ficar no mundo de regeneração e sair do sofrimento está escrito lá. É uma receita. É só pegar, ler todo dia umas 2 linhas e tentar colocar aquilo lá em prática. Quem faz isso vai ficar na Terra, nesse mundo melhor, e vai deixar de sofrer e ser feliz. E que esse espírito puro, né, o único puro que viveu na Terra, o mais evoluído, possa nos ajudar nisso, né, que nós possamos ter esperança, porque está muito perto do sofrimento acabar na Terra. E para a gente ficar no mundo melhor depende de nós. Era isso que eu queria passar hoje. Eu agradeço vocês por terem me ouvido. Um beijo bem grande no coração e que Jesus abençoe a todos. Obrigada.
Obrigada.